Olá! Pesquisas indicam que 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer da sua vida por única e exclusivamente pertencer ao sexo feminino. Diante disso, surgem projetos como o projeto de extensão Acolhimento Lilás da Universidade Luterana do Brasil, que busca minimizar a violência contra mulheres, adolescentes e crianças. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para as nossas convidadas, Maria Suzete Miller Lopes, que tem graduação e mestrado em Serviço Social, é docente do curso de Serviço Social e, entre outras atividades, coordena o projeto de extensão Acolhimento Lilás. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Também dar as boas-vindas, professora Ivone Heimer, que tem graduação e mestrado em Serviço Social, que é docente do curso de Serviço Social. Também dar as boas-vindas para a Lidiane Mota, que é acadêmica do curso de Serviço Social, que participou do projeto de extensão, Acolhimento Lilás, e atualmente desenvolve uma pesquisa sobre a violência contra as mulheres. Sejam todas muito bem-vindas para essa nossa conversa. E antes de nós iniciarmos esse nosso bate-papo, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O Projeto Acolhimento Lilás é um programa desenvolvido pela Universidade Luterana do Brasil, em parceria com a Escola Municipal Paulo Freire, no bairro Guajuviras, em Canoas. Nestes encontros, são abordados temas relacionados à adolescência e suas dificuldades, conforme cita a diretora Elizabeth. Com o objetivo de ter essa escuta dos alunos e passar algumas informações assim peculiares para a idade dele, dúvidas que eles têm sobre sexualidade, sobre todas essas questões de gênero. Os participantes do projeto são alunos da escola com idades entre 14 e 16 anos, cursando do 6º ao 8º ano. Eu acredito que a gente, junto com a universidade, a escola, no caso, junto com a universidade, está cumprindo um importante papel, que é informar as pessoas, né? É trazer uma informação e um momento de discussão. E eu vejo isso como um espaço de troca, de reflexão e de aprendizagem. Uma das alunas do programa, a Nayane Jesus, de 14 anos, surpreende ao relatar sua trajetória de vida e ressalta a importância de participar deste projeto. Eles falam sobre sexo, né? Que para fazer isso tem que usar camisinha para não pegar doença. Eu já tenho filho, entendeu? Tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Dão um conselho pra gente. É bom ter alguém, sabe? Para confiar. Apesar das circunstâncias, as pessoas podem aproveitar as oportunidades, utilizando como ferramentas a própria experiência de vida. Aprendi bastante coisas que eu não sabia, que agora eu sei. E pretendo aprender mais e estudar, fazer faculdade, para ser alguém na vida, né? O depoimento de Nayane confirma traços da realidade, como o preconceito racial. Racismo, até com o meu cabelo. O meu cabelo, eles falam, cabelo duro. Elas falaram, não existe cabelo bom. Tinha gente que fazia isso, racismo, que estava aqui, que não fazem mais. O projeto Acolhimento Lilás tem se mostrado como uma alternativa de vida para estes jovens. A escolha do local, uma periferia com altos índices de violência, foi decisiva para a realização deste programa. Se mudasse um pouco essas violências, eu acho que eu ia ser advogada. E o que fica é a sensação de que o projeto conseguiu atingir seus objetivos, levando qualidade de vida a estes jovens através da aproximação, do convívio e do diálogo entre professores e alunos. O tema de hoje do Ulbra Conhecimento é Projeto de Acolhimento Lilás. E para nós iniciarmos essa nossa conversa, professora Suzete, eu gostaria que você caracterizasse para nós o que é violência contra a mulher. Pois não. A violência contra a mulher é todo o ato de agressão física ou moral ou psicológica, ou qualquer investida contra a mulher, contra a sua vontade. A sua vontade. Né? A violência contra a mulher, ela muitas vezes
não é facilmente identificada. Se ela não for física, né? Exatamente. E isto muitas vezes dificulta a própria mulher de entender o que está acontecendo com ela. Né? Então, isto é algo que nós temos que estar permanentemente orientando, esclarecendo, identificando, através de trabalhos que nós realizamos no projeto Acolhimento Lilás, para que as mulheres que sofrem violência de qualquer natureza, né, de todos os tipos, física, emocional, psicológica, a violência moral, a violência patrimonial também, né, ela consiga entender o que está acontecendo com ela ou poder ajudar outras mulheres. Então, a violência, ela se caracteriza por essa forma, não é? De todo ato que for investido contra a mulher, que não seja, e que não esteja ao alcance dela reagir. Que ela não concorde. E que ela não concorde. Professor Ivone, na verdade, nós vivemos numa cultura da violência e por isso muitas vezes a gente não consegue identificar de fato o que é violência e o que não é violência, não é isso? O que é violência e o que não é violência. Historicamente, na nossa sociedade, né, a questão da violência, ela passa por uma questão de gênero. Sempre que nós estudamos violência, nós também estamos abordando esta categoria gênero, que muitas vezes é reduzida e simplificada para a questão gênero masculino ou feminino. Mas o que esse gênero carrega historicamente e contemporaneamente também, as questões, as modificações em relação à questão de gênero, que não dizem só respeito ao sexo, esta questão da, vamos dizer assim, da categorização, historicamente nós temos no imaginário social a mulher submissa. Sim, O homem como o provedor, o homem como dominador, o homem e a mulher, por sua vez, submissa e comprometida quase que única e exclusivamente com as obrigações domésticas. Que ela já recebe antes de nascer. Antes de E nascer. é educada para culturalmente isso está no imaginário social. Sim, então, por essa questão cultural, eu preciso me submeter às questões, porque, na verdade, é o meu companheiro, é o meu marido, E isso está muito presente. E aí também essa dificuldade nas denúncias, apesar dos números serem alarmantes em relação à violência. E nós viemos enfrentando algumas dessas questões de assim, medo de ainda se abordar essa temática em alguns grupos. Eu acho que, complementando o que a professora Ivone trouxe, o Acolhimento Lilás, que é um projeto de extensão universitária comunitária, né, aqui da universidade, da UBRA, ele acontece desde 2016, desde o ano passado. Né? Ele foi um projeto elaborado inicialmente para nós atendermos diretamente as vítimas, mulheres vítimas de violência. Né? Esse foi o propósito do projeto. E nós iniciamos o ano passado cumprindo esse propósito. Né? Para isso, então, nós temos uma sala de atendimento no prédio 22, ali no Centro Multiprofissional, na sala 212, em que mulheres, meninas, jovens que estão sendo vítimas ou foram vítimas de violência doméstica ou violência de qualquer tipo, né? Ela pode nos procurar para fazer, então, o atendimento, a orientação, a denúncia, né? E o encaminhamento. O encaminhamento daquilo que é necessário para uma situação desta, né? Desde identificar que é uma violência, o que ela está sofrendo, depois ajudá-la a entender isto e a procurar fazer a denúncia para que o agressor seja identificado e punido, ou e também para que cesse essa violência, né? Então, a gente atende às quintas-feiras à tarde essas pessoas que nos procuram ou que são encaminhadas por outras instituições. E
E o que está acontecendo que a gente está identificando, que é isso que eu queria articular com o que a professora falou, é que essa proposta de atendimento às vítimas de violência, que a gente entendia que ia ser assim, muito ampla, né? Muita procura, tem pouca procura. Sim. Né? Porque as pessoas ficam muito reservadas, né? Claro que nós estamos dentro de uma rede de proteção social, o projeto Acolhimento faz parte da rede de proteção social do município, não é? E, então tem outros serviços que podem fazer o acolhimento também dessas vítimas, mas mesmo assim, isto ainda nos causa uma certa preocupação de por que essas mulheres não estão chegando até o projeto? E olha que nós estamos divulgando o projeto, nós estamos nas comunidades, não é? Através de outras ações, mas isto tem a ver com esta ainda restrição, medo, vergonha. Vergonha de se expor culturalmente. E do que está acontecendo com a pessoa. Muito bem, nós continuamos sobre esse assunto, agora eu preciso chamar o quadro Ciência em Foco, o nosso intervalo, e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco de hoje é sobre violência contra a mulher. Uma mulher é morta a cada 4 minutos no Brasil. Os dados que nós temos levantados na nossa realidade hoje indicam que mais de 43 mil mulheres já foram assassinadas por seus companheiros. Dentro disso, nós temos cerca de 2 mil homens presos ao ano no Brasil por agressão às suas companheiras. O que a gente pode perceber? Que a violência contra a mulher é algo que está presente no nosso cotidiano e é uma realidade, não tem uma questão socioeconômica por trás disso. A gente não pode dizer que a violência contra a mulher ela é motivada por questões de dinheiro, de recursos, de pobreza. A violência contra a mulher é uma das violências mais democráticas que existe, no sentido de que ela atinge mulheres de todas as classes sociais. A gente pode também considerar que a violência contra a mulher é um fenômeno muito importante, que merece estudo e que merece uma atenção especial, tanto das políticas públicas quanto das políticas sociais. Projeto de Acolhimento Lilás é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Nós temos aqui conosco as nossas convidadas, professora Maria Suzete Miller Lopes, professora Ivone Reinheimer e Lidiane Mota, acadêmica e que faz agora um projeto de pesquisa sobre violência contra a mulher. Lidiane, o que te levou a fazer parte desse projeto? Bem, enquanto acadêmica do curso de Serviço Social, durante a minha trajetória acadêmica, alguns assuntos me despertaram mais assim, a curiosidade, o interesse em me aprofundar mais no conhecimento. Né? Perfeito. Para a profissão do serviço social, existem inúmeras demandas que chegam e a violência contra a mulher é uma delas que vem bater na porta do profissional. Né? Então, surgiu a oportunidade de participar como aluna voluntária do projeto e eu, de prontidão, assim, pensei, bom, eu tenho interesse, eu quero me aprofundar nesse conhecimento, por ser uma temática, como as professoras já relataram, né, de difícil, existe uma barreira, às vezes tu sabe de uma amiga, de uma familiar, algum parente que sofreu algum tipo de violência e não consegue romper com essa barreira, então a questão profissional chamou, né, para ter um conhecimento, ter um entendimento maior, né, para contribuir na minha formação profissional. E foi muito proveitoso, assim, em termos de conhecimento, em termos de experiência, neste um ano que eu participei junto mais com a professora Suzete, com a professora Michele, assim, nas intervenções que eu pude participar, que eu apenas assisti, né, vários fatores contribuíram para esse meu processo de conhecimento, tanto que agora estou fazendo a disciplina de pesquisa com a professora Ivone,
e a gente tinha que eleger uma temática que Sim. nos mexesse, né? Sim. E aí eu e meu grupo, nós escolhemos justamente a violência contra a mulher também para aprofundar, para ver o que a sociedade pensa enquanto a questão cultural, né, que é uma coisa bem forte, que é enraizada na nossa sociedade, essa questão da violência mesmo como sendo naturalizada da subalternidade da mulher, dela se sujeitar, dela não ter coragem de romper esses tabus, né? O posicionamento dela contra a violência não se dá necessariamente só pela informação, a gente precisaria de alguma coisa a mais, porque a mulher, então, que tem curso superior, também sofre esse tipo de violência, mas ela tem a informação, digamos, mais qualificada do que a mulher que não tem curso superior, né? Sim. Por que ela aceita essa subordinação? A gente percebe assim que nessas situações, por exemplo, como tu falaste de uma mulher que tem informação, tem formação, né? Sim. Ela muitas vezes está vivendo uma violência, mas não consegue identificar que aquilo é uma violência. Exatamente por algumas coisas que nós já comentamos, não é? Em função do que ela já viveu, como era a família, a vivência dela, as relações estabelecidas na sua família, né? Muitas vezes relações de poder, e essas relações de poder aí não estão só em relação à figura masculina, mas também à figura feminina, a mãe também empreendendo um poder, não é? De que, bom, mulher não pode ter esse comportamento, mulher tem que fazer determinada formação, mulher tem que atender o seu marido, né? Ou está se preparando para atender a um homem, não é? Então Sim. tem que ficar submissa, tem que aceitar, tem. Sim, Né? sim. Então muitas vezes essa mulher, embora ela tenha o conhecimento, tenha a informação, ela ainda não se dá conta que ela é a vítima, ela está sofrendo aquela situação, não é? E aí, junto disso, poderão vir outros fatores a serem agregados, como o próprio afeto, o amor, não é? Ou Como ela assim? ama aquele homem que a maltrata, não é? Sim. E ela não consegue separar, não consegue se ver como uma pessoa que está em sofrimento e que precisa buscar ajuda e romper com aquela violência, não é? E ela permanece naquela relação, que é em função da proteção que ele lhe oferece, né? Ou no sentido do conforto, do econômico, da proteção né? dos filhos, da proteção também, dos né? filhos. Ela sente que não pode romper com esse essa é uma situação. Relação. E também porque ele não é sempre violento, né? Tem todo um ciclo, né? Sim, só quando bebe ou de vez em quando, quer dizer, se justifica. E aí ele volta, ele se desculpa, e aí então tem realmente um período de lua de mel, é o que a gente chama, né, de lua de mel, que aí tudo é bom. Ele se arrepende, ele volta muito arrependido, então é difícil realmente romper com uma relação de que alguém que volta humildemente, reconhecendo tudo que errou, promessas que aquilo não vai ocorrer, e aí, como a gente tem visto, né, até em seriados na televisão, assim, quanto tempo vai demorar para tu cair da escada de novo, né? Porque as situações, quando são agressão física e que deixam esses hematomas roxos e lilás, né? Por isso, inclusive, a cor, né? Eles vão indo e muitas vezes eles se perpetuam por anos, até realmente a mulher ser encorajada. Porque culturalmente, a mãe às vezes diz, não, mas tu tem que aguentar, ele vai mudar, isso é só uma situação nesse Comigo momento. aconteceu a mesma coisa. Comigo aconteceu a mesma coisa, e dessas coisas. Então, essa questão de como romper esse ciclo, não dar continuidade para perpetuar a violência, não se tem uma receita. Na verdade, essa relação está enferma. Precisaria enferma. de ajuda terapêutica. Precisaria. Coisa E assim, precisa. Mas reconhecer é quase como um estigma, como jogo, como drogadição. E a violência também perpassa nesse mundo sombrio e nesse imaginário, né?
que é vexatório, então não se busca ajuda, se entende que vai conseguir sair, e muitas vezes a questão da ameaça. E nem a própria sociedade ou as redes de proteção pode garantir a proteção efetiva. De fato. Porque, só complementando, a lei, ela é só uma lei, ela não é uma política de proteção da mulher. É só para punir. Então, é só para punir e é judicialmente. A Lei Maria da Penha, ela é judicialmente. E também não se identificam, né, Lidiane, trabalhos e que é muito difícil e que, no meu entendimento e de alguns que seguem nesse paradigma, que teríamos que trabalhar com o violador. Sim. Olhar para o fenômeno na sua totalidade. Mas na maioria dos trabalhos e das intervenções busca-se a judicialização da Lei Maria da Penha, com todos aqueles seus arcabouços de metragens de aproximação e coisa assim, o próprio sistema não tem como punir ou como garantir a questão da punição. E não se busca, a exemplo de todos os outros sistemas, né, carcerários e de judiciais, a questão efetiva de buscar estudar o fenômeno na sua e abordar também por ambos os que participam, tanto o violador como a violentada. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para o recado final. A dica do programa de hoje é sobre como fazer sobre a questão da violência contra a mulher. A violência, ela se mostra muitas vezes na vida cotidiana de uma maneira bastante velada através da violência psicológica. Essa violência, ela pode ser através de um simples uma fala mais áspera por parte do companheiro ou de algum familiar do gênero masculino, ou pode se mostrar também através da violência física, né? Com agressões, enfim, com outras formas que se mostram também no cotidiano da vida das famílias. Temos ainda a questão da importância da prevenção desses conflitos familiares, que se dão na forma de, através do relacionamento das pessoas, muitas vezes em momentos da própria convivência do dia a dia, se mostra, e para isso nós temos que ter esse conhecimento de onde procurar ajuda. Essa ajuda precisa ser encontrada na comunidade, nos serviços que são oferecidos. Nós temos, então, o Centro de Referência da Mulher, que é um serviço municipal. Temos na política de assistência social, que se encontra no CRAS e nos CREAS, e outros espaços como Delegacia da Mulher, né? E nas delegacias de uma maneira geral. Então, a mulher tem espaços onde ela pode buscar a sua proteção. O projeto Acolhimento Lilás é o tema do programa Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para as considerações finais das nossas convidadas. Professora Suzete, o seu recado final. É muito importante, então, que a comunidade saiba do nosso trabalho, do trabalho do projeto Acolhimento Lilás, todas as quintas-feiras, com horários agendados, no Centro Multiprofissional, no prédio 22, à tarde, nós estamos fazendo os atendimentos, né, das vítimas ou de familiares ou de mulheres que de alguma forma querem alguma informação ou querem entender melhor a violência, podem nos procurar. Nós também estamos fazendo oficinas, palestras, cine comentados com a comunidade, com mulheres dentro do município de Canoas, de diferentes instituições que têm nos procurado e que passaram a ser parceiras nossas também no projeto, não é?
com adolescentes, porque, como nós estávamos falando, é importante a prevenção da violência. Então, nós perfeito, trabalhamos também com jovens adolescentes, não é? Então, o projeto Acolhimento Lilás, ele está aqui para somar com a rede de proteção social do município de Canoas, de fato, acolhendo as situações de violência contra mulheres, contra jovens e contra meninas. Então, nós gostaríamos que realmente nós tivéssemos a possibilidade de oferecer esta ajuda para todas as vítimas, mulheres vítimas de violência. Muito bem, professora Ivone, seu recado final? Meu recado final é assim um desejo que eu tenho, que às vezes parece utópico, mas é que não trabalhar a questão de masculino e feminino, e sim de direitos humanos. E que a desigualdade por uma questão de gênero parece que não consegue mais fazer parte desse contexto atual na sociedade. Então, a gente tenta justamente isso, buscar a igualdade dos direitos, a autoestima das mulheres que ainda não descobriram. E eu não gosto dessa questão, eu trabalho a violência. Eu prefiro dizer, eu quero trabalhar com amor à vida. Independente de quem seja, homem ou mulher, ou criança ou adolescente, mas que seja efetivamente pela igualdade e pelos direitos. Muito bem. Lidiane, o seu recado final? Bem, falando, como a professora Ivone falou agora, a palavra violência, nós já vivemos num contexto global, mundial, no nosso país aqui, de violência, a gente liga a TV a todo momento, tem situações assim, né? Sim. De violência. É uma palavra pesada, sim, é pesada, mas com o objetivo do projeto é essa questão de ter um espaço para essas pessoas que sofreram, né? Que venham a procurar, então, divulgar, denunciar, né? Para que isso, por mais difícil que seja, é uma situação que precisa ser enfrentada e superada. Então, eu penso que seria isso. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela companhia. E nós voltamos na semana que vem para mais um Ubra Conhecimento. Até lá.